pra ter uma noção do que eu dei, né? E pra poder discutir com vocês sobre o assunto. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse conjunto de material que eu mandei, que é relacionado à leitura musical, de verdade, guardem e estudem. Não percam ele de vista. Eu não pensei que eu tivesse desenvolvido um material assim tão completo com relação à leitura musical, que nem foi. De verdade, assim, tô sendo bem, eu tô falando isso pra vocês porque eu fiquei surpresa, eu não me lembrava mais do que eu tinha feito, de verdade. Então tem coisa que eu olhei assim, eu falei, caraca, mano, eu falei disso. Tá muito ilustradinho e de verdade tá muito bom pra estudar, de verdade, assim. Esse fechamento de construção, ele tem de verdade as chaves principais que eu uso, de verdade mesmo, sabe assim? Então, sabe assim, é aquele tipo de coisa que eu fiquei olhando e falei, cara, até eu preciso reolhar, sabe assim? Porque tem coisa porque a gente eu fui fazendo um caminho na hora de produzir o vídeo e tá muito explicado, tá muito ilustrado de uma certa maneira, que eu acho que talvez se eu fosse regravar hoje eu não conseguiria daquela maneira, porque eu não fiz o mesmo caminho enquanto eu fui gravando os vídeos lá desde o começo do processo, entende? Porque eu fui pegando lá e fazendo um caminho com vocês desde o primeiro vídeo até chegar nesse vídeo onde nós estamos. De verdade, não percam de vista. O dia que vocês quiserem estudar como dançar o taksim, volte nesses 4 últimos vídeos. De verdade, assim, com todo o meu coraçãozinho, assim. Tem as estruturas que quem já está no avançado já conhece os movimentos, né? Porque tem aquela coisa que serve para quem tá no básico, tem aquela coisa que serve para quem já tá no nível. Um avançado estudando precisa estudar isso. E tá dado, sabe assim, com todos os detalhes e todas as informações e vários passos a passo. E de verdade, assim, se você conseguir dominar isso, você tem um caminho para construir a dança assim, ó. Muito bom, porque realmente eu fiquei olhando e falei, nossa, não lembrava que eu tinha gravado sobre isso. E ficou realmente muito, muito interessante de estudar. De verdade, assim, eu fiquei olhando e falei, nossa, tô chocada que eu fiz esse material assim, de verdade, assim, sabe? Eu falei, até eu preciso dar uma estudada para relembrar, porque nem eu sei como foi que eu fiz esse caminho por causa do tempo. Então, assim, guardem, pessoas, e estudem, de coração, estudem. Eu acho que por foco do momento em que vocês estão, é por isso que eu tô falando, sabe? Pro momento em que vocês estão agora de estudo, esses 4 são coisas que exigiriam dedicação. Dediquem-se a esse estudo que vocês vão tirar muita coisa legal. Ok? Parem pra fazer. Mas eu vou só compartilhar aqui o negócio, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, que ódio, peraí. Peraí, meninas. Eu vou... A Ângela conseguiu entrar? Eu autorizei a entrada dela, mas ela ainda não conseguiu. E você tá no apartamento, Juliana? Onde você tá? Eu tô na minha casa. Ah, é? E aí, a quantas andam lá a instalação dos móveis? Tá indo? Eles vão terminar hoje. Isso é se já não terminaram. Tava previsto para hoje ou amanhã. Ah, Mas arrasou. eles aceleraram e vão terminar hoje. Opa! E aí depois vocês vão lá ver como ficou? Aham, aí já dá para levar as coisas já. Começar a arrumar lá. Uhum. Pra finalmente fazer a mudança, né? Entendi. Então, Antes tarde do que nunca. agora já tá, né? Eu acho que é É. isso, agora já está. Gente, eu vou mandar uma mensagenzinha pra Ângela pra falar que eu aprovei. Porque eu acho que ela não viu. Engraçado dela tá girando. Na verdade, gente, porque eu fiquei chocada, na verdade, é porque isso explica muito dos meus conceitos de leitura musical e eles estão numa sequencinha nesses vídeos, sabe? Tem muitos dos conceitos de leitura musical e eles estão muito ilustradinhos. Se vocês explorarem os conceitos, a parte principal da leitura musical que vocês precisam pra viver tá nesses 4 vídeos.
Olha, gente, a Ângela tá com dificuldade de acesso. Vou só esperar um pouquinho. Ver se ela vai de novo. Eu não sei se naquela época, somado com a quantidade de conteúdos que eu mandei pra vocês, porque eu mandei muito, sabe? Depois eu te falei pra vocês que eu fui me dar conta, por isso que eu tô mandando pra vocês um por vez. Porque na época eu só fui me dar conta que eu tava mandando muita coisa de uma vez depois, né? Os vídeos, eles eram muito conteúdo de uma vez só. Esses conteúdos aí, vocês não vão conseguir treinar em uma semana nunca na vida, sabe assim? Jamais. Esses 4 vídeos, gente, eu não tô falando nem de coisas que vocês desenvolveriam nem uma semana, nem um mês. Eu tô falando de assuntos que vocês poderiam usar como temas de estudos por meses. Meses. De boa. Sabe assim? Muito de boa. É. Sim. Exatamente. Sim, sim. E eu acho, gente, de verdade, como eu falei, é porque a gente, como era uma experiência toda nova pra todo mundo, né? Então, como que é esse universo aí do virtual e de tudo mais, e como que isso funcionaria e tudo mais. E como eu não tava dando aula pra vocês do tipo, faça uma sequência, siga a sequência, vamos fazendo juntas. Porque se eu estivesse fazendo essa aula do tipo, vamos fazer fazendo junto, vocês vão executando ao mesmo tempo que eu faço, seria diferente, né? Então, talvez eu tivesse mais noção da distribuição de tempo. Mas como não era o que eu estava fazendo, eu só fui notar depois que a gente tava com essa questão aí de uma quantidade imensa de coisas sendo dadas, né? Imensa mesmo. Então, meninas, olhando esses conteúdos, eu pensei que é comigo, cara, talvez, e aí ó como são as coisas, né? Esse conteúdo eu dei no intermediário porque a gente fez um caminho nele, mas ele é conteúdo bem avançado. Facilmente, tá? Mas considerando que no intermediário vocês na verdade vão usar os conceitos, a pessoa vai usar o conceito com a movimentação que ela tem, sabe assim? Tudo bem, porque faz parte do que ela tem de repertório. Agora, uma avançada pegando esse estudo e usando o repertório que ela tem nesse estudo, entendeu? Vocês têm exatamente o que seria, digamos assim, o fechamento do amadurecimento da coisa. Certo? O que eu quero dizer com isso, meninas? É assim, normalmente a gente faz assim, a gente pega, estuda os movimentos muito bem de base, certo? Então, voltem sempre nos elementos de base. Camelo, 8 pra cima, 8 pra baixo, 8 pra frente, 8 pra trás, certo? Quando voltar, observe seus braços, porque são os primeiros que ficam capenga. Vai por mim, certo? Então, vou treinar o redondo, aproveita e treina o redondo com um trabalho de braço, incorpora 2 trabalhos juntos. Vou treinar um 8 pra cima, incorpora 2 trabalhos de junto, trabalha só com 8, mas trabalha o 8 e o braço. Porque o nosso corpo também, gente, precisa do trabalho físico desses movimentos, não é só o trabalho técnico, entende? Às vezes a técnica ainda tá lá, mas o trabalho físico cai, a técnica cai também. Porque o alongamento vai pro buraco, a força que você tinha para executar o movimento vai pro buraco também, e as coisas se desequilibram. Então volte sempre na base, certo? Isso é super importante a vida inteira. Depois de você trabalhar um pouco mais a base, você precisa, claro, explorar repertórios. Isso a gente faz ali do intermediário para frente. Então, do intermediário para frente, o que a gente tem? Variação dos movimentos e tudo mais. No avançado, a gente faz isso também. Mas chega um momento que a gente precisa trabalhar um pouco mais sobre como usar, certo? Esses vídeos que eu mandei para vocês estão no como usar. Como é que eu coloco isso em formato de dança? Entendeu? E as opções que eu tenho de uso. Então, de verdade, assim, tá muito, muito interessante pra quem tá no nível que vocês estão. Que é aquele nível de, agora eu preciso dar um bom fechamento pro que eu sei. Então, eu preciso pegar os passos que eu sei e fazer isso virar dança de um jeito interessante. Entende? É isso. Então, de verdade, eu super recomendo. Tô sendo bem sincera. Certo?
Gente, manda mensagem pra Ângela de novo, que sabe Deus por que não tá indo. Pera aí. Deixa eu ver se ela consegue tentar mais uma vez. Mas de verdade, voltem naquelas leituras de uso de movimento, distribuidinho, que eu mandei antes das férias, e vão nesse. Gastem um pouco de energia nisso. De coração, de verdade. Eu tava olhando o vídeo pensando que é comigo, gente, sabe assim? Eu trabalhei esse ano muito com as meninas Ballad, então tinha muito a ver com simplificação da leitura. Então volta pro simples, volta pro simples, volta pro simples, sabe? Vamos entender o simples, vamos entender o simples. Uma vez que você entendeu isso, entender essa outra parte fica muito mais fácil, né? Então agora que essa parte está incorporada, do volta pro simples, que a gente fez muito no básico, se entender essa outra parte, temos dança, entende? Eu não sei o que acontecia aqui. Eu aprovava você, mas ele ficava, porque quando eu aprovo, normalmente ele gira um pouquinho, fica ali tipo fazer aquele loginho fazendo download, girandinho assim. E sabe Deus por que não entrava? Aqui falava, preparando reunião. Então. O tablet eu ainda vou tentar um pouco, tá? Porque agora tô no celular, acho ruim no celular. Tá sim. Não tem problema, porque aí de qualquer forma, se ele logar aqui, você só desliga um e tá beleza, entendeu? É só uma questão aqui da gente conseguir conectar. Vai tentando aí, porque, gente, às vezes é conexão. Você sabe que eu tenho uma aluna que tá fazendo aula numa outra turma, que ela tava reclamando, todo mundo tá assistindo a aula bem, sabe? Assim que eu quero dizer, sem falha, ouvindo áudio, ouvindo tudo direitinho, e só ela não consegue ouvir as coisas. Ela tava reclamando, falando assim, falha muito, não sei o quê. Mas é porque o Zoom, ele é um aplicativo bom, mas ele só funciona quando ele tem uma conexão de internet razoavelmente boa. Qualquer falhinha que tiver, qualquer falha, digamos que aquele dia lá, o aparelho, sei lá, o aparelho tá um pouco mais longe do roteador do que costuma ficar, sabe assim? Ou então qualquer coisa, ou então o servidor tá ruim, porque às vezes é o meu servidor que fica bagunçado, e aí dá tudo errado, sei lá, porque às vezes ele me joga pra fora da sala. Então o Zoom é legal, mas ele tem umas coisas de vez em quando, ele tem uns piripaques estranhos, sabe assim? E aí de vez em quando a gente fica perdido. O Márcio está usando o Wi-Fi, eu pedi para ele desligar, não adiantou também. Então, sei lá, ele tá, às vezes ele dá a Ângela, agora eu vou aparecer, vamos ver se vai. Vê se vai aí. Tá indo. Tá rodando pra mim de novo aqui, vamos ver se ele consegue fazer o serviço dele de adentrar. Às vezes tem que atualizar o aplicativo, que ele também não aceita, meu Zoom é chato, entendeu? É bom. É bom, mas ele é chato. Certo? É isso. Mulheres, deixa eu começar a falar com vocês sobre o videozinho. Deixa eu tirar aqui que eu já tô com calor. Gente, de novo, né? Aqui em São Paulo nós estamos, não tá frio, mas tá chovendo, menina, só chove todo dia. Chove, aí você tem que fechar tudo, porque tá caindo aquele toró e a gente passa calor. Entendeu? E é isso, fecha pra não tomar chuva na cara, e aí passa calor, e a gente tá nessa lida aí.
que é uma lida complexa. Meninas, eu vou falar, enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu vou preparar aquele compartilhamento de vídeo que eu falei que eu gosto de fazer com vocês. Então, se eu ficar esquisita na tela, se eu ficar na telinha verde, vocês vão ouvir minha voz, mas eu estou aqui, eu só estou preparando o vídeo, porque, de novo, esse é um daqueles vídeos que vale a pena a gente olhar algumas coisas juntas, pra eu poder esclarecer com vocês. Vocês estão me vendo, gente? Agora eu só diminuí a janelinha aqui, mas vocês conseguem me ver? Compartilhem comigo. Vocês estão me enxergando? Então tá, porque eu não consigo... gente, eu não consigo enxergar todas vocês. Então falem, tá? Se vocês precisarem, vai gesticulando aí, porque eu não consigo ver tudo. Meninas, é o seguinte, vamos lá, eu vou ver se eu já vou abrindo aqui o link do negócio que eu quero enquanto eu tô falando com vocês. Então vamos lá. Eu tava comentando com as meninas agora, Ângela, um pouquinho antes de você entrar, que elas estavam entrando, que esses últimos materiais de leitura musical, eles são materiais muito interessantes, né, assim, porque eles vão dar pra gente um norte do dançar mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, são materiais, gente, que vocês... Não são coisas assim, são que você vai poder, por exemplo, falar, eu vou estudar em uma... Olá, gente, desculpa que vai aparecer barulhinhos pra vocês. Espera aí, eu vou só deixar pronto aqui. Calma. Tô quase lá. Foi, pronto, parei. Agora eu consigo voltar, depois eu amplio aqui. Então é o seguinte, meninas, não é uma coisa que vocês vão conseguir estudar em uma semana, tá? Nem uma semana, não é o tipo de conteúdo que é um conteúdo para exercício, treinei uma vez, tá feito. Não é como treinei uma semana, tá feito. Não é nada disso. Não é aquele tipo de coisa que você tem que você possa exercitar de um jeito simples, porque na verdade tem a ver com entender os conceitos. E conceito, gente, depois se aplica de várias maneiras, depende de como você toma posse dele. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque essa resposta que eu tô dando pra vocês depois têm que adaptar pra música que vocês estão ouvindo. E esse papel é um papel que só você vai poder fazer. Eu não vou poder fazer com vocês, nem por vocês. E não tem nem faria sentido a gente tentar dar uma resposta pra cada música pra vocês. Entende? Eu não tô dando uma resposta pra cada música, eu tô dando um caminho. Eu tô dando vários caminhos. E aí esses vários caminhos são caminhos aí que vocês depois vão ter que adaptar de acordo com o que vocês sentem, com o que vocês pensam, com a necessidade de cada uma de vocês. Mas são caminhos que exigem uma palavra que a gente gosta muito nós professores, que chama apropriação. O que é apropriação? Aquela informação, ela tem que entrar em você a ponto de ser sua e depois você conseguir associar do jeito que você precisar. Certo? Então você tem que tomar posse dela. Então é o tipo de coisa, meninas, que vocês têm que associar, exercitar até o momento em que aquilo faça, primeiro, sentido, muito sentido pra você. Então você consegue raciocinar a ideia bem. Então tá dentro da cabeça o sentido. E ganhou naturalidade na execução. Não é uma coisa que você precisa mais ficar travada pensando muito para fazer. Entende? Porque enquanto você estiver nesse papel, você ainda não consegue acionar direito o seu repertório. Vocês só vão conseguir ter acesso ao seu repertório direito quando essa fase parar. Malaki, como assim acesso ao repertório? Gente, vocês já sabem um monte de coisa. É um monte mesmo. Certo? Mas é o famoso, quando eu vou improvisar, só lembro de um. Quando eu vou improvisar, eu não consigo usar tudo que eu sei. Quando eu vou usar, eu não consigo, certo? E isso acontece porque, gente, ou você, é aquele momento que eu penso numa coisa, eu penso em outra, e aí eu acabo perdendo uma parte do processo, aí alguém some, normalmente o repertório é um deles. Certo? Então, vocês precisam treinar até o seu repertório voltar pra você. Até você conseguir fazer aquilo com naturalidade, para não precisar ficar tão focada em fazer que você não consiga cuidar de você mesma. Certo? Então requer amadurecimento da ideia. Certo? Isso vale, meninas, pelo menos para os 4 últimos vídeos que eu passei para vocês. No mínimo para os 4. Certo? E esse é mais um deles, porque eu acho que ele dá aí os fechamentos do quadro geral, né? Amadurecimento da ideia. E aí, gente, tudo que eu já sempre falo pra vocês, quando se trata de leitura musical, tudo depende de amadurecimento. Certo? E aí você você vai devagarzinho incorporando o seu repertório naquela ideia que você já formou, e você já tem uma dança que você só vai complementando. Aliás, gente, isso passa por um conceito aí, que é esse conceito do simples e do elaborado. Certo?
E o que é uma dança boa? É uma dança dançada, é uma dança que faz sentido, é uma dança que conta a história, é uma dança que faz com que a gente se envolva, tanto quem tá dançando quanto quem tá assistindo. Isso é uma boa dança, certo? Uma dança que a gente consegue ficar capturado pela ideia. Essa dança ela pode ser feita de um jeito simples, que eu quero dizer, de um jeito simples, a gente tá querendo dizer que a pessoa vai usar de repente ali uma elaboração menor, então uma menor preocupação com apresentar coisas que exijam muito trabalho técnico, né? Além, então a pessoa vai usar menos recursos, digamos assim, certo? E essa dança pode ser uma dança mais elaborada. Então, quem tem uma base boa, quem aprendeu a fazer uma boa base, depois pode só ir elaborando, entende? Então, a primeira fase, quando a gente aprende a dançar, a gente tem que focar em aprender a fazer uma boa dança com o que a gente tem. Não existe desculpa para não dançar bem porque eu não sei 20 passos. Você pode dançar bem com 10. Certo? E se você estiver dançando bem e se sentindo bem dançando com 10, quando você aprender 20, você vai incorporar esses 20. Agora, quem aprendeu uma montanha de passos, mas não entendeu o que é dançar, vai aprender 20 passos e ainda assim não vai ter uma dança boa. Vai ter uma dança chata, uma dança monótona, uma dança desinteressante. Então, só vale a pena, o vocabulário só vai fazer sentido se você já tiver aprendido a trabalhar com o básico. Certo? Não é diferente de uma alfabetização corporal. A gente começa com palavras simples, mas eu consigo me comunicar. Certo? É isso. Palavras simples, mas eu consigo falar o que eu quero falar com clareza. Beleza. Agora, se você sabe as palavras ali, ó, mas não consegue se expressar nada, eu posso te ensinar palavras mais elaboradas e você vai continuar não dizendo nada pra mim. Entende? É isso. Então, esses conceitos que eu estou explicando para vocês, gente, ele não é um conceito que você necessariamente precise de passos elaborados para fazer. Você precisa de movimento, você precisa ter algum repertório. Mas se você trabalhar com elementos simples, vai ficar bom também, certo? Mas depois que vocês já atravessaram essa fase dos movimentos simples, como vocês já têm condições de elaborar, vocês precisam elaborar, porque vocês já têm condições. Ou seja, vocês precisam conseguir depois trazer esse repertório mais elaborado que você tem para fazer parte com a conversa, porque não faz sentido vocês continuarem falando só simples se vocês já conseguem falar mais elaborado. Então aí vocês vão incorporando aos poucos. Como eu falei para vocês, num primeiro momento, não se estressem em ficar querendo colocar tudo que vocês sabem. Concentrem-se no conceito, concentrem-se em tentar entender a ideia e tomar posse da ideia, e devagarzinho o repertório vai vindo, gente. Certo? Ele virá. Quando você não precisar mais se preocupar com essa outra parte. E essa parte, gente, é a parte dança fazendo sentido como dança. Bom, meninas, esse vídeo que eu mandei pra vocês é engraçado porque os conceitos, eles de uma certa maneira, na minha cabeça, eles vieram de trás pra frente. Tá? O que eu quero dizer pra vocês que eles vieram de trás pra frente? Eles fazem sentido no caminho técnico que a gente tava fazendo, mas em termos contrário. O que eu quero dizer? Esses elementos que eu mandei pra vocês, gente, eles são os elementos, digamos assim, que deveriam ser os elementos mais simples. E o que eu quero dizer com deveriam? Porque num certo momento vocês vão entender também que aquelas coisas que são mais básicas, elas não são necessariamente as mais fáceis de se fazer. O simples é difícil. Fazer o simples bem feito é difícil. Certo? Sim? Então, pensem nesse último vídeo que eu mandei pra vocês como um vídeo que ele vem para resgatar conceitos que vocês teoricamente já deveriam dominar, tá? E eu falo teoricamente, tá, gente? Porque como a gente já sabe, às vezes eu até entendo, mas na verdade eu entendo numa outra fase e agora eu vou entender diferente. E ele resgata esses conceitos e eles vão voltar a valorizar esses conceitos num momento em que vocês, de repente, já têm coisas complicadas para fazer. Lembra que eu falei pra vocês? Tudo que é demais cansa. Então tem hora que eu tenho que simplificar pra descansar a cabeça das pessoas e depois eu tenho que elaborar pro elaborado ficar interessante. Então a gente teve as leituras mais elaboradas. Lembra que eu mostrei como fazer cada pausa, como fazer as escalinhas, como fazer as descidinhas, como pegar cada pedacinho mais elaborado. Certo? E aí depois a gente foi trazendo aí para linhas de caminhos que são esses caminhos que são interessantes, que são lidos, mas que eles vão fazer isso de um jeito um pouco mais tranquilo, perto daquele outro conceito, que era o conceito mais difícil. Entende? Sim?
Mas esses aqui, gente, são aqueles que você não poderia não dominar. Certo? Entende? Que é o seguinte, aqueles outros são o bônus. Então lembra que eu falei da elaboração? Aqueles lá são o bônus. Esse é a base. Então esse desse último vídeo vocês não podem não dominar. Sim? Sim, sim? No fim, esse daí é o organizador final. E é por isso que ele tá no final no último vídeo. Por isso que eu fiz esse caminho na época. Porque no final das contas é ele que termina de organizar todas as ideias. Certo? Trazendo um pouco de tranquilidade de novo. Bom, do que a gente tá falando nesse vídeo então, meninas? O primeiro conceito é um conceito que eu acho que vocês já me ouviram falar. Que é aquele conceito de como é que eu consigo ler o caminho melódico sem precisar detalhar o caminho melódico, tá? Porque no vídeo anterior a gente falou um pouco principalmente sobre base, né? Nesse a gente fala um pouco sobre base, mas falando sobre o caminho melódico. Então o que eu quero dizer, por exemplo? Uma coisa é eu entender o caminho da melodia, outra coisa é eu tentar me fixar em pegar cada detalhe da nota. E aí o que eu quero dizer com cada detalhe da nota? Por exemplo, o caminho tararara, que eu faço tarararará. Quando eu faço tarararará, eu posso entender esse tarararará ou eu posso entender que ele é um tarararará. Entende? Um tarararará. Eu não tô pegando cada detalhe, mas eu tô pegando o fio, que é a ideia melódica, o caminho melódico. Entende? O caminho melódico, gente, é o que conecta os elementos percussivos com os movimentos sinuosos. É esse caminho que faz eu conseguir sair da coisa que é percussiva para coisa melódica. Então, se eu não entendi isso, eu não consigo juntar as coisas. Sim? Pensa que é como se eu quisesse sim trabalhar com a melodia, mas eu achasse que aqueles detalhamentos fossem fazer a conversa ficar complicada e emaranhada. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a melodia, lembra que eu falei pra vocês na semana passada? Às vezes a melodia, principalmente, vamos falar que a gente veio do Taksim, né, gente? Mas vocês sabem, como eu já falei, que esses conceitos melódicos servem pra tudo. Então é o seguinte, eu vim num caminho melódico e eu vim naquele caminho detalhado, até o detalhamento dele me fazer, digamos assim, ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aquela ideia fica parecendo bagunçada. Entendem? Mas digamos que apesar disso, eu não quero abrir mão do caminho melódico, porque eu não quero sair do assunto, eu quero me manter naquele assunto. Só que quando eu detalho demais aquele assunto, quando eu pego cada nananana que tem, eu crio, na verdade, um excesso de informação, uma bagunça, entende? Porque eu acabo tendo que, de repente, sair, por exemplo, daquela situação mais lenta, mais sustentada, porque a própria melodia me obrigaria a correr. Entendem? Quando eu faço isso, na verdade, eu estou partindo para uma outra forma de trabalhar com a melodia, que ainda é trabalhar com a melodia, mas eu ainda estou no meio do caminho entre o que é o detalhamento e o abandono. Entendem? Digamos que a gente tem ali, então, 3 pontos, pelo menos, tá? Com relação ao trabalho da melodia. O ambiente, que é aquilo que eu falei pra vocês, está lento e eu me movimento no humor. Ambiente. E eu não tô pegando nada, eu não tô preocupada em caminho melódico, eu não tô preocupada... Na verdade, quando eu trabalho ambiente, eu quase sempre tô mais conectada com o tempo, com o andamento. Certo? Eu pego a ideia do lugar e sigo o andamento. Certo? Então seria o equivalente a, por exemplo, é um momento agitado, eu tenho que me deslocar. Certo? Me deslocar com uma postura altiva. Eu pego meu deslocamento, encaixo no andamento da música e sigo. Estou no ambiente, estou na ideia, estou fazendo o que precisa fazer, mas eu não estou me comprometendo com nada. Certo? Num segundo momento, eu posso, por exemplo, escolher um negocinho para pontuar aqui e um negocinho para pontuar ali. Então, eu vou no andamento, pego um flan, então... flan, flan, certo? Ou seja, eu pego uma coisinha num determinado trecho e volto pro andamento. Pego uma coisinha num determinado trecho e volto pro andamento. Tá. Num terceiro momento, gente, eu posso escolher conversar com a melodia, mas, por exemplo, eu estou no deslocamento e a gente já conversou que no deslocamento eu não consigo pegar cada detalhezinho, porque se eu fizer isso, eu tropeço, eu me atrapalho.
certo? Tem um nível possível de leitura. A gente vive falando isso, eu vivo falando isso pra vocês, gente, porque pra deslocamento isso faz muita diferença. Se você tentar detalhar demais, você vai tropeçar. Por quê? Porque a melodia não respeita necessariamente o andamento, e pra andar você precisa do andamento. Não tem o que fazer, certo? Então, às vezes, pra pegar o detalhe, você tem que perder o pé. Aí você perde o pé, atrapalha o deslocamento, ou então você não consegue andar. Essa é a insanidade. Então, como que eu leio a música? Caminho melódico. Que é esse que eu tô falando pra vocês. Eu brinco que eu falo que é o rascunho da ideia. Quem já me ouviu falar sobre isso, eu falei, gente, você lê o rascunho da ideia da melodia. Certo? Sim? Essa ideia de ler o rascunho da ideia, gente, ela é o que te faz, que faz a gente saber se você entende o principal da ideia da música. É o principal. Você consegue extrair o resumo? Gente, pensa no seguinte, gente, igual a escola. Pensa como você vai fazer um resumo, que você tem que falar rápido, tem que ser curto, mas o principal tem que estar lá. É isso. Então, por exemplo, se eu faço solo de percussão, tá? Se eu faço tá. E aí eu faço daga, tá, é detalhado. E se eu faço tá, daga, tá, daga, tá. Não tá errado. Só tá lendo o principal da ideia. E aí lembra que eu falei que é o que conecta a percussão com o melódico? Porque aí eu consigo transformar qualquer caminho percussivo em melódico. Sim? E eu consigo transformar qualquer caminho melódico em percussivo quando eu volto a pegar os detalhes. Entendeu? É isso. Super simples. Teoricamente, eu tô sabendo. Mas teoricamente é super simples. Certo? Ou seja, se você não entendeu esse caminho melódico, você não entendeu o principal, porque é o elemento conector, ele conecta as duas informações. Ele vai te deixar fazer o que a gente chama de flutuar na música, que é você encontrar passagem para vir para cá e passagem para vir para lá. Certo? Então, ó, eu peguei lá o vídeo, meninas, eu vou colocar, vou compartilhar a tela com vocês, pra eu mostrar pra vocês essa ideia de execução do caminho melódico, tá? Então, eu tô lendo, digamos assim, uma ideia da movimentação, ela tá presente, mas é a ideia dela sem os detalhamentos. Eu acompanho a melodia, mas sem detalhar cada ponto. E isso vai me abrir possibilidades pra, por exemplo, incluir o giro como leitura musical, gente, porque senão você não vai conseguir. Certo? Vamos lá, meninas, que vocês sabem que essa parte é engraçado, né? Eu sempre faço, mas eu sempre esqueço como eu fiz. E aí depois eu me atrapalho. Meninas, eu acho que... vamos lá, vamos pôr tudo aqui. Depois se ficar esquisito, vocês me falem, porque eu nunca lembro qual é a opção que eu tenho que colocar aqui direito. Eu sempre esqueço. Meninas, estão vendo a página inteira? Sim? Né? Então começamos o vídeo anterior. Vou adiantar aqui um pouquinho. Ó. Espera. Certo. Então, meninas, a primeira coisa que vocês vão notar é o seguinte. Esse tamanho que eu coloquei, ele tem esse propósito que dá pra entender fácil. Vocês estão me ouvindo? A gente tá me vendo? Vocês somem pra mim quando eu tô assim. Sim, Meninas, alguém... A sua Oi? carinha fica em cima. A sua carinha fica em cima. Tá, então vocês estão me vendo, né? Porque eu não me vejo mais, não vejo vocês, gente. Só pra vocês saberem. A tela principal é a que você tá compartilhando e em cima fica a sua câmera. Obrigada, mulheres. Deixa eu falar pra vocês. Eu não vejo vocês. Então, quando vocês quiserem falar comigo neste momento, vocês vão abrir o microfone e falar, tá bom? Porque vocês somem da minha tela. Beleza? Então, olhem só. O que acontece, meninas? Vocês vão notar que esse taxim que eu peguei, ele é um taxim vibrato. E aí eu já tinha falado pra vocês que se o som vibra, a gente vibra também. Esse é um dos conceitos, né? Então, quando eu quero fazer uma tradução mais fidedigna do som, eu vou tentar pegar cada nota. E quando eu pegar cada nota, não vai dar pra trabalhar nesse taxim, não daria pra trabalhar nesse taxim nesse conceito de leitura que eu falei pra vocês, que é aquela leitura detalhada. Não daria pra trabalhar nesse conceito de leitura sem vibrar.
certo? Agora, quando eu passo para esse outro conceito de leitura que eu estou falando para vocês, eu consigo, certo? E a leitura vai ficar legal, vai ficar interessante, mas ao mesmo tempo ela vai me abrir possibilidades para fazer outras coisas, certo? Que de cara não me pareciam, digamos assim, uma Então, menina, só pra vocês entenderem, o som faz pararim. Então eu poderia fazer para uma leitura mais precisa, eu teria que fazer tararim, tararam, e eu substituir por uma coisa de braço, um tararim, tararam, porque eu tô interessada nessa melodia, mas eu tô interessada no caminho principal, certo? Pausa para esse momento. Notaram que eu só consegui pensar em usar o giro como um elemento de leitura porque eu estou com esse conceito de leitura musical claro para mim? Eu não abandonei nada, gente. Eu estou perseguindo a melodia, mas eu estou perseguindo a melodia dentro de um conceito, e esse conceito me abre as portas para esse tipo de leitura, porque eu não conseguiria fazer girando, não conseguiria sem girar que nem uma doida. E ainda assim, talvez não ficasse claro. Caminho. Não é muito legal, meninas, quando a gente flutua de um conceito pro outro? O que vocês acharam? Já falei que eu não sei. Ah, pera aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto, voltei. Então é o seguinte, meninas. Não é muito legal quando você caminha de um conceito pro outro? E o quanto esse caminho valoriza quando você quer fazer uma leitura mais detalhada? Existe uma valorização da ideia, meninas. Por quê? Porque eu consigo, digamos assim, ordenando o meu movimento de acordo com o que eu tô ouvindo na melodia, mas pensando no conceito geral. Tirei o vibrato, taran, tan, taran, tan, taran, tan, tan, tararam, taran, taran, tararam, certo? Como eu limpei a ideia e fui no principal dela, eu peguei o resumo e tirei o que era importante dali da ideia. Eu consigo, digamos, fazer esse caminho aí que conectou essas duas informações
que a princípio, digamos assim, podem parecer que não estão conectadas, quando na verdade elas estão super conectadas, porque eu estou trabalhando dentro da mesma ideia, uma hora pegando mais informações, uma hora pegando menos informações, e nesse lugar da menor informação tem a conexão para ir para a percussão. Certo? Porque dentro do principal estão incluídas as pausas, estão incluídas os acentos principais, está incluído tudo. Então, é o principal da ideia, certo? Ali no vídeo deu pra ver claramente quando eu saio de uma coisa pra outra. Então, às vezes é engraçado, porque sempre que eu faço essa brincadeira, às vezes a pessoa fala pra mim, não, tem os dois caminhos, né? Tem aquelas pessoas que falam, não, você tá lendo detalhado. Aí quando eu detalho mais, a pessoa fala, eita, dá pra detalhar mais. Eu ainda nem detalhei tudo. Certo? E aí, quando eu saio às vezes do detalhado, a pessoa ainda sente que está sendo lido. Ela fala, mas como é que pode ainda estar sendo lido? Se a pessoa parou de fazer aquelas outras informações. Entendem? E essa ideia de leitura, meninas, ela é fundamental para deslocamento. Fundamental. Entendem? Se você não for capaz de entender isso, você não consegue andar. Então, por que eu consegui incluir o giro na leitura? Por causa disso. Por que eu conseguiria andar nesse trabalho de taxim se eu quisesse, né? Não andar do mesmo jeito que eu andaria numa outra música, mas eu conseguiria andar. Por que eu conseguiria? Porque esse espaço de leitura me permite achar espaço para pisar. Sim? Consegue me dar espaço pra mexer os braços. Gente, vocês entendem que no meio de um como é que eu ia ler a música com o braço? Dá, vocês viram. Não é que não dê. Certo? Ai, Mala aqui, mas eu sinto necessidade de detalhar. Então detalhe. E tudo bem, entendeu? É essa a ideia de, como eu falei pra vocês, meninas, de depois, na hora de dançar, eu poder caminhar de uma coisa pra outra de acordo com a necessidade que eu sinto em relação à música. E tudo bem. Sim? Tem hora que vai fazer mais sentido detalhar, tem hora que vai fazer menos sentido detalhado. E quem percebe o sentido? Você, porque você agora conectada com a música, as ideias estão todas conectadas, gente. Não tem desconexão, né, nesse conceito. Se você entendeu todo o caminho que a gente fez, vocês vão entender que, claro, eu posso passear por tudo isso. E olha, gente, quanta alternativa que eu tenho pra pensar nessa mesma música. E é por isso que eu costumo falar pra vocês assim, que quando a gente fala de... Ai, meninas, agora que eu tava vendo, pera aí que o computador tá falando, vou morrer sem energia. Segura aí, gente. Que eu ignorei esse chamado e aí ele pode estar prestes a morrer. Pera aí. Ai. Então é o seguinte, por isso que eu sempre falo pra vocês, gente, que principalmente quando o assunto é leitura musical, na leitura musical reside muito do que é, digamos assim, a nossa individualidade na dança. Individualidade. Então, às vezes o pessoal fala, mas tem um jeito de ler. Gente, tem um jeito de, digamos assim, de raciocinar a leitura, no sentido de que eu preciso saber o que eu estou fazendo para não viajar na maionese, como eu sempre falo para vocês. Vale viajar na maionese? Não vale viajar na maionese. Vale falar abobrinha? Não vale. Mas uma vez que você entende o caminho ali, você entende a quantidade de possibilidades que você tem de se aprofundar ou não se aprofundar, de vagar por uma parte da música e depois vagar pela outra, sabe assim? De, digamos assim, aprender a apresentar uma coisa mais ampla e apresentar uma coisa mais detalhada, mais assertiva. Cara, tudo isso vai depender única e exclusivamente da sua sensibilidade em relação à música, depois de já ter se aprofundado nas ideias, gente. Então eu já entendi. E aí agora eu entendi. E aí vem o louco que eu sempre falo pra vocês, que é o seguinte, gente, respirar fundo pra organizar isso e não se afobar, porque uma vez que eu tenho muitas alternativas, às vezes eu enlouqueço e faço muita coisa ao mesmo tempo, que eu já falei pra vocês. Certo? Então tenha paciência para explorar uma coisa, depois passar para outra coisa, sabe assim? Aí você tem que explorar as coisas com paciência para também não se bagunçar na quantidade de possibilidades que você tem. Manja, você tem um guarda-roupa inteiro, mas você não pode vestir tudo de uma vez. Não dá. Então você não vai poder vestir tudo de uma vez, mas na dança do vento legal é que você pode trocar de roupa no meio. Então você vai lá e tô com uma, agora eu vou tirar essa blusinha aqui e vou jogar outra por cima, entende? Pode, mas vestir tudo de uma vez não vai dar não. Sim? Isso não dá.
O resto tá. E aí, meninas, hashtag fica a dica que do mesmo jeito que eu consigo fazer isso com a leitura melódica, eu consigo fazer isso com a leitura percussiva. Então, vocês viram que eu li a percussão com o melódico, porque eu tô nesse conceito do tam, tac, 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 tam, tam, tam. Mas se eu quisesse detalhar, eu ia fazer tum, ratac, ratac, tum, tum, tum. E aí eu detalho em cima da percussão também. Então, eu consigo também apresentar essa mesma profundidade na minha brincadeira com a camada percussiva também, que é muito importante, gente. Não abandonem a percussão, certo? Então, a percussão ela é muito assertiva, então ela é legal porque as pessoas realmente sentem essa música lida, sabe assim? Então, a mulher fez dum e eu vi o dum, porque quem tá sentado de público sente o dum junto com o ouvir dum. Entende? É o famoso, é aquilo que eu costumo falar pra vocês. A percussão, gente, quando dança solo de percussão e você é muito certinha na leitura do solo de percussão, as pessoas sentem essa leitura e elas se impressionam. Então, a percussão não é pra ser abandonada, certo? Nem como conceito, nem como detalhe. Então, você pode ler o conceito da percussão e você pode ler o detalhe da percussão. Sim? Ó a quantidade de caminhos que você pode fazer. Boa sorte. Sabe assim? O que você vai ler na música? Boa sorte pra você, entendeu? Navegue na música de acordo com a sua experiência aí e de acordo com a sua percepção do que é mais importante, do que é prioridade, do que você quer. E eu costumo falar, gente, que nesse sentido, depois de um certo tempo, se você já aprendeu a controlar a ansiedade, eu gosto de saciar minhas necessidades em relação à música. É minha necessidade mesmo. Na maioria das vezes eu gosto de saciar a minha necessidade. Então o som que chama mais atenção no meu ouvido, eu vou. Quem agora tá conversando comigo naquele dia, às vezes é um, no outro dia é o outro, certo? E eu só apelo pra minha racionalidade no dia que eu tô menos inspirada. Porque tem dia que a gente tá. Entende? Então, às vezes eu falo, vou esfregar na cara do público necessariamente essa leitura. E aí eu me preparo para isso, entende? Vou fazer isso porque eu sei que vocês vão se impressionar. É totalmente racional. Entende? E aí sim, mas quando não, eu gosto de saciar minha necessidade. Como é que quem tá vindo sussurrar no meu ouvido e me chamou mais atenção? É nessa pessoa que eu vou, entende? Mas aí eu me dedico um pouco, como eu falei pra vocês, me dedico um pouco àquilo antes de pensar em desistir. Sim? Sem uma conversa desgovernada, louca e falando tudo ao mesmo tempo. Organizem os conceitos de vocês. Certo? Então tá. Meninas, as duas últimas partes, por isso que eu tava falando, gente, esse negócio é um negócio denso, é muito louco, porque vocês vão ter que explorar isso com paciência mesmo, porque é denso, é ganhar propriedade. Eu vou fazer o seguinte, meninas, os outros dois conceitos que estão no vídeo, eles são dois conceitos que eu falei um pouquinho sobre eles, mas eu vou pedir pra vocês assistirem, e aí na próxima aula, junto com outro vídeo, eu dou uma passadinha nele também, porque são conceitos que eu até já tinha comentado de uma certa maneira, mas ali tá ajudando vocês a entenderem como conectar ele na música. Então, como ir no trabalho musical pra você não se perder, entende? É isso. Então, como é que eu conecto essa ideia pra poder flutuar, como eu falei pra vocês? Flutuar é juntar as camadas. Então, como é que eu consigo sair dessa aqui pra essa e dessa aqui depois pra essa, sem parecer que eu tô pulando amarelinha na música, pulando de um negócio pro outro, entende? Sim? E aí, meninas, é assim. Vocês podem assistir uma vez o vídeo batidão. Tipo assim, vou assistir batidão só pra ver o que tem aqui e curtindo. Mas eu já vou dizer pra vocês, cada bloco é um tempo de estudo. É isso. Certo? Porque você precisa ver se você consegue se manter na ideia conscientemente, propositalmente, até ela se incorporar em você. Certo? Posso sair detalhando? Não. Se você se propôs a não detalhar, você não pode sair detalhando. Certo? Tem que tomar posse. Mulheres, aí a gente conversa mais na semana que vem. Naveguem aí. E aí a gente explora isso juntas de novo na semana que vem. Isso, e aí a gente já vai saindo para outros assuntos. Beleza? Beijo. Bons estudos por aí. E até semana que vem, mulheres.